Vamos falar de 5 alimentos que fazem bem para a sua tireoide. Que maravilha, né? Tireoide funcionando bem, fica todo mundo bem. Fica aí no vídeo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, a tireoide ela é uma glândulazinha que fica aqui na parte anterior do nosso pescoço e que ela tem a função, ela tem o dever de produzir os hormônios da tireoide, que é o que a gente chama de T3 e T4, e que são hormônios fundamentais para o nosso corpo. Por que são fundamentais? Porque, em última análise, todo o metabolismo do nosso corpo depende desses hormônios. Eles atuam diretamente no nosso metabolismo celular. Então, eles são importantíssimos, eles são como se fosse a gasolina do nosso corpo. Se você tiver pouco hormônio, você vai ficar mais down, mais rebaixado, mais lento, mais fadigado. E se esse hormônio estiver muito alto, você vai ficar todo agitado, igual aqueles esquilinhos do desenho quando toma café. Você vai ficar tremendo, coração batendo forte, você vai emagrecer, você vai no banheiro várias vezes, você vai ficar com muito calor. E o ideal, claro, é que exista um equilíbrio entre esses hormônios, ou seja, que ele fique no seu valor de referência. E claro que a nossa tireoide saudável nessa situação ajuda muito nesse processo. E lembrando, pessoal, que alimentos que fazem bem para a tireoide são alimentos que fazem bem para o nosso corpo em geral. Por quê? Porque tem a base de uma dieta saudável. Não entenda que se você tem um problema na tireoide, uma doença confirmada na tireoide, você se alimentar dessa forma vai resolver esse problema. O alimento ele não é tratamento. O alimento ele é uma forma de você melhorar a sua saúde para que um problema não ocorra, ou caso esse problema venha a acontecer, ele demore mais tempo e caso ocorra de uma maneira mais leve. Tá bom? Vamos para o primeiro alimento. E o primeiro alimento são os peixes ricos em iodo. E aqui, pessoal, a gente tem que fazer um parêntese. Quando a gente fala rico em iodo, a gente não está falando que a gente quer excesso de iodo. Por quê? O iodo, ele é um componente elementar para a produção dos hormônios da tireoide. Só que as pessoas às vezes dizem, então vou tomar Lugol. O Lugol, ele é altamente concentrado com iodo. E você não precisa de uma quantidade tão robusta de iodo, porque excesso de iodo você vai ter outro problema na tireoide. A tireoide ela vai dar problema se você tiver pouco iodo e se você tiver excesso de iodo. O que você tem que ter é o equilíbrio. E você pode conseguir isso apenas com a alimentação. Muito difícil alguém no Brasil ter deficiência de iodo. E vocês sabem por quê? Antigamente, aqueles bócios gigantescos que tinham de tireoide, eles eram principalmente pela falta de iodo. Era falta de iodo, realmente falta de iodo, chamava de bócio endêmico, né? E aí o que aconteceu? Como eles viram que isso era por falta de iodo, eles criaram uma lei em 1953. Essa lei, o número dela é 1944. Você pode pesquisar isso, não é só acreditar no que eu estou falando. E o que eles fizeram? Eles obrigaram todo o sal de cozinha a ser iodado. Então, a partir daquele momento, todo mundo tinha iodo dentro do corpo. Porque qual o ser humano que não come sal? Você entendeu? E a quantidade de iodo no sal é o suficiente para gerir a nossa saúde no dia. Agora é a hora que eu peço, pessoal, se esse conteúdo está sendo útil, não esquece de se inscrever. Eu sei que a gente esquece, aproveita de fazer isso agora, que eu estou pedindo aqui feito um condenado. Aperta nesse botão aí para fazer parte da nossa família. Vamos voltar para o vídeo. Que a quantidade média que o brasileiro come de sal já vai fornecer a quantidade média que a gente precisa de iodo. Então você não tem que estar suplementando iodo porque ele já está todo dia no teu sangue, no teu couro. Ele já está circulando no que tu está consumindo. Porque você não pode comprar um sal que não seja iodado. Porque se você for no supermercado, ele não existe. Você tem que mandar manipular o sal que não seja iodado, justamente porque é lei que ele seja iodado. Então, você consumiu sal, você já está consumindo iodo, você consumindo peixes, como é o caso da sardinha, do atum e do salmão, você também está consumindo iodo. Só que de forma correta, na quantidade correta, utilizando de forma natural e sem colocar em risco a sua tireoide.
Porque digamos que você tem um problema de tireoidite. Tireoidite. A glândula tireoide está inflamada, não dá sintoma, você não sabe. Se tu largar Lugol para dentro, se tu largar uma quantidade de iodo muito grande, tu pode se prejudicar, tu pode acelerar esse processo. Vocês conseguiram entender? E a questão aqui, pessoal, se você tem um elemento que você tem deficiência, você tem que repor, concordo plenamente. Mas como é que sabe que tem deficiência? É só mandando tomar? Não, você tem que pegar um exame de sangue, lá no exame de sangue tem que estar escrito: o iodo está baixo, então vamos repor o iodo. Ah, o iodo está muito alto, não pode estar muito alto, tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida tem que ser equilíbrio. O segundo alimento é a castanha do Pará, que é um alimento com uma das maiores fontes de selênio. E o selênio é importantíssimo no processo de produção e principalmente na conversão dos hormônios tireoidianos. Porque aqueles dois hormônios que eu falei da tireoide, o T3 e o T4, o que tem a ação realmente é o T3. E o T3 ele vai ser convertido a partir do T4, através de uma enzimazinha que vai atuar, fazer a quebra e fazer com que o T4 vire T3 e o T3 tenha aquela ação direta. E o selênio é um elemento principal nesse processo. Consequentemente, a castanha do Pará tem esse componente em excesso, em quantidade maravilhosa, que ajuda muito nesse processo. Não vai sair comendo castanha do Pará feito doido, querendo fazer conversão de hormônio de tireoide, que o máximo que tu vai ter é uma diarreia, tá? A gente vai estar falando aqui de alimentação saudável, equilibrada, do dia a dia, tá? Não é tratamento. Presta atenção, ser humano. O terceiro alimento são os ovos. Os ovos, de modo geral, né, pessoal, são alimentos maravilhosos. Contém proteína, selênio, iodo, na quantidade que você precisa, claro, sem excessos, lógico. E que do ponto de vista nutricional, o ovo é um dos alimentos mais completos que existe. Só lembrando da forma de preparo, tá bom, pessoal? Então, o alimento não é porque ele é saudável que ele pode ser preparado de qualquer forma. Porque na hora de preparar, aquele alimento que é saudável pode ser colocado a perder, justamente pela forma de preparo. Mas o ovo ele é excepcional. O quarto alimento é o iogurte, leites e derivados. Fonte de iodo, fonte de proteína. Vocês estão vendo como alimentos do dia a dia já tem o que a gente precisa de forma natural? E os alimentos que eu falei aqui, tirando o salmão e o atum, são alimentos que podem estar na nossa mesa no dia a dia. Eles vão estar na nossa mesa no dia a dia. E é claro que quando a gente fala dessas substâncias como leites e derivados, a gente também tem que abrir um parêntese para aqueles pacientes que têm intolerância a esses alimentos. Esses alimentos, de modo geral, a gente está falando do consumo por pessoas que não tenham nenhum tipo de restrição a eles por outro motivo. E o quinto e último alimento são as algas marinhas, que também são ricas em iodo. E você sabe qual é o cuidado das algas marinhas? É porque se você consumir em excesso, ela pode te prejudicar também. Você lembra que eu falei sobre o excesso de iodo? É por isso que esses alimentos você não consome em excesso. Se você for ver, qual alimento pode fazer mal para a tireoide? É qualquer alimento que seja rico em iodo e que você come em excesso. Tu conseguiu entender? Então você precisa de iodo, mas se tu consumir em excesso, tu vai ter um problema. Então é o equilíbrio, é tudo no equilíbrio. Então, por exemplo, é igual o chá verde. O chá verde ele é maravilhoso, não para tireoide, ele é maravilhoso para o fígado, mas se tu tomar em excesso, tu vai ter uma hepatite. Então tudo é o equilíbrio. Vocês conseguiram entender, meus seres humaninhos? Se esse conteúdo foi útil, considerem a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, ganha a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês. Fui!